Vamos lá, pessoal, a parte compre junto. Então, aqui nós podemos adicionar produtos para que a pessoa compre junto ao produto que está sendo apresentado na tela. Então, por exemplo, a pessoa pode comprar um celular e se ela levar o tablet junto com o celular, ela ganha 10% de desconto. Então, isso pode ajudar na hora da venda. Além do tablet que eu fiz de exemplo, você pode acessar aqui a opção do compre junto e escolher um outro produto. Então, no outro produto você pode colocar uma quantidade, uma porcentagem menor ou maior do que o primeiro produto. Então a pessoa vai ter duas opções de compre junto para aquele produto. Temos uma outra aba chamada de produtos sugeridos. Ela funciona muito semelhante ao compre junto, porém ela vai trabalhar exclusivamente na cesta de compras. Então depois que a pessoa adicionou o produto à cesta, ela ainda pode receber sugestões de produtos, que é diferente do compre junto, porque essas sugestões elas não levam preços especiais, apenas são apresentados antes da pessoa fechar a venda. Por exemplo, a pessoa tem uma loja de departamentos e está comprando um jogo de xadrez, mas de repente um produto sugerido é um livro para a pessoa aprender a jogar xadrez. Então isso pode ajudar a pessoa a levar mais de um produto na loja, Vamos a outra opção, tabela de tamanhos. Essa opção ela é muito útil quando você tem um produto, por exemplo, uma camiseta, e você quer colocar quanto que ela tem de largura, comprimento, ombro, enfim. Então, se você tem um modelo previamente cadastrado, você pode clicar nesse determinado modelo e ele carrega uma tabela específica desse modelo que você está querendo, dessa tabela de tamanho. Então, se for uma imagem, vai vir uma imagem bem bonitinha, mostrando o tamanho, a largura, o comprimento da peça. E você digita do lado dessa imagem as informações, ou então você mesmo manda uma imagem pronta, clicando nesse menu aqui dessa arvorezinha. Depois que abrir essa árvore, você pode apertar a opção enviar e escolher o determinado arquivo da tabela de tamanho. Então, quando a pessoa clicar lá no site tabela de tamanho, vai aparecer essa opção para verificar essa imagem que você colocou. Então, isso é muito útil para evitar trocas de produtos. Algumas lojas de esportes utilizam muito isso, por exemplo, para vender tamanho de calçados, camisetas, joelheiras. Então você tem que colocar os tamanhos e dimensões das joelheiras. Vamos a outra opção, itens especiais. Itens especiais são, por exemplo, monte um computador. Então você coloca que esse computador ele tem memória. E ele vai ter um item especial chamado 8 GB de RAM, que é o padrão. Então ele já vai vir com essa opção. Se eu colocar a ordem 1, vai respeitar a ordem. A outra opção, agora ele tem a opção de escolha 16 GB de RAM, mas vai custar R$400 a mais para trocar a memória. Então não é o padrão. Então o que vai acontecer? Quando você tiver a opção de memória, ele vai possibilitar que você coloque outros valores para comprar junto com esse produto, outras opções. Então, por exemplo, 32 GB de RAM, R$600 a mais, ordem 3. Então, o que vai acontecer? Na hora que a pessoa vai selecionar, por padrão já vai vir o 8 GB de RAM, mas se ela selecionar 16 GB, vai ficar R$400 a mais. Se ela selecionar 32 GB, vai custar R$600 a mais. Então, agora outra opção, placa de vídeo. 1 GB de RAM padrão, 2 GB de RAM,
R$ 500. Então aqui vem a primeira opção padrão e depois a outra opção. E assim vai, você pode colocar uma opção monte seu computador, como poderia ser uma personalização de um sofá, de algum determinado produto, por exemplo, uma voltagem, que não seja integrado ao seu estoque, porque se você vai fazer um pedido específico de um produto que tenha voltagem, você pode utilizar os itens especiais ou a opção de estoque. Porém, os itens especiais são para lojas previamente configuradas com essa opção. Por padrão, a loja não tem essa possibilidade de estar utilizando na íntegra os itens especiais. Mas você conversa com a gente, sem nenhum custo, a gente faz a configuração referente a estes itens. Temos a opção também atributos. Essa opção de atributos é mais para a consulta no site. Então, quando você tem um menu do lado esquerdo do site, por exemplo, HD. Então você pode colocar aqui, eu tenho um HD de 100 GB, tenho um HD de 500 GB, tenho um HD de 2 TB. Então, se a pessoa clicar no HD, embaixo vai ter as opções para ele escolher. Eu quero só filtrar os produtos que tem um HD de 500. Então pode ser um CPU, pode ser um notebook, pode ser propriamente o HD. Então ele vai considerar os produtos que tem aquele determinado atributo. Então isso facilita bastante para a pessoa que está pesquisando. Eu quero um monitor de 22 ou de 24 polegadas que seja de LED. Então você pode vir aqui e selecionar o estilo do monitor, colocar que seja de LED. Né? Essas configurações são feitas através do menu Produtos, Grupos de Atributos. Então você pode cadastrar previamente os grupos de atributos para que depois seja possível filtrar por estes grupos. Lembrando que sempre ao lado direito temos algumas dicas ligadas ao funcionamento da função. Se você quiser utilizar uma tabela específica de grupos de atributos, também é possível. Você aperta a opção, ele automaticamente vai preencher com o seu padrão de atributos. Isso facilita bastante para clientes que têm produtos semelhantes. Então vai ajudar bastante também nessa opção de filtragem. No caso de moda, é muito importante utilizar isso. Por exemplo, cor azul, tamanho X. Então isso vai ajudar as pessoas a utilizarem filtros melhores na hora de encontrar o produto. Bom, essa foi a opção de atributos, e qualquer opção que vocês precisem cadastrar alguma tabela de tamanho, por exemplo, aqui o modelo, você pode usar produtos, tabela de tamanhos. Aqui você faz o cadastro dessa tabela de tamanho. Então, por exemplo, calçados Ferracini. Você pode cadastrar aqui informações a respeito dessa tabela, colocar uma foto num calçado e demonstrar. Depois, o que precisar, você pode digitar. Ou então, por exemplo, pode colocar até o modelo XYZ. Então ele vai deixar disponível para você colocar um nome para essa tabela. É muito importante que você organize com nomes diferentes, pois sempre que mudar a tabela, você vai acabar alterando essa tabela ou então criando uma nova, né? Então é sempre bom fazer tabelas novas. Outra opção também que pode utilizar tabelas são os itens especiais e também a opção de atributos e os grupos de atributos. Os atributos são cadastrados sozinhos. Você não precisa colocar ele dentro de um grupo. Mas se você tiver um grupo de atributos, é bom porque daí você consegue selecionar uma maior quantidade de atributos de uma única vez. Então, por exemplo, camisetas. Sempre vai ter cor, tamanho. Isso vai facilitar se você tiver um grupo de atributos camisetas. Então, para o cadastro é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, poderão entrar em contato com a gente.